Vamos lá, vamos começando esta nossa live da manhã, começando direito. Hoje eu vou tratar de dois temas, dois julgados, um do informativo 852 do STJ e o outro do informativo 850 também do STJ, que tem aqui um ponto em comum, que é uma questão, que é a questão do direito de crédito e do domínio sobre os fundamentos do direito de crédito. Eu estou lendo um livro, o Almanaque, do Nuval, e o autor ele faz uma série de considerações sobre finanças, sobre investimentos, sobre empreendedorismo, mas tem uma parte no livro em que ele fala sobre a questão dos fundamentos, do domínio dos fundamentos, né? De quando você domina os fundamentos de um assunto do qual você se dedica para o seu desenvolvimento profissional. Quando você de fato domina os fundamentos, as mudanças elas te afetam menos, porque quando eu domino os fundamentos eu me adapto mais rapidamente às modificações que podem acontecer. No caso do direito eu acho isso muito válido, porque quando a gente domina de fato os fundamentos, as eventuais mudanças legislativas ou as discussões que surgem nos vácuos, né, onde ainda não existe uma legislação, ou nos vácuos deixados pelos contratantes no âmbito dos seus contratos, quando eu tenho uma forte base nos fundamentos, eu consigo resolver melhor as questões, eu consigo me adaptar mais rapidamente a essas transformações, pelo menos essa é a minha experiência, isso é o que eu tenho visto ao longo desses anos, né? Quando a gente domina bem os fundamentos, a gente acaba se entendendo mais rapidamente, nos colocando mais rapidamente diante dos novos cenários. A grande questão e o grande desafio, e aí pergunto a vocês da experiência de vocês, se vocês concordam comigo, que eu acho que é o grande desafio, é que pelo menos eu, na minha graduação, quando eu tive contato com os fundamentos, principalmente as lições mais fundamentais do direito privado, do direito civil, elas aconteceram muito cedo na faculdade, quando eu ainda não tinha uma maturidade para compreender como aquilo de fato se aplicaria na prática. Então, a minha dificuldade de associar os conceitos, os conteúdos fundamentais com a vida, com a minha vida prática, né, com a vida, né, essa minha dificuldade de fazer essa conexão lá no início da faculdade fez com que aquilo não tivesse sido tão profundamente apreendido, né? Eu não tivesse conseguido ali já no início dominar essas ferramentas. E somente mais tarde, de fato, como professor de direito, é que eu fui me obrigar a revisitar os fundamentos, revisitar os conceitos fundamentais, os instrumentos, os institutos fundamentais do direito e consolidá-los efetivamente, né, no meu domínio. Quando eu já tinha, então, maturidade para olhar para aqueles conceitos fundamentais, para aqueles institutos fundamentais e fazer a conexão desses conceitos, desses institutos com a minha vida, com aquilo que eu estava vivendo. E foi então que eu, de fato, consegui, né, efetivamente começar a dominar esses conteúdos e foi transformador na minha trajetória, porque até hoje isso tem feito diferença. Até hoje isso tem feito diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, durante a pandemia, ali 2020 ou 2021, o escritório foi procurado para tratar uma questão de... Carolina que tá falando que aconteceu com você também, né? Pois é, aí, 17 anos, né? Você pouco viveu, pouco experimentou da vida, ainda muito debaixo, né, das asas dos pais. E aí você tem contato com conceitos muito profundos e você não conecta isso com a sua vida. E aí é mais difícil da gente internalizar aquele conhecimento, né?
eu sempre dizia isso para os meus alunos, o ideal é que os conceitos, a parte da teoria geral do direito fosse no final, ou pelo menos houvesse uma disciplina no final que nos levasse a revisitar aqueles conceitos fundamentais. Por exemplo, teoria geral do negócio jurídico, que a gente necessita muitíssimo para trabalhar bem com contratos, por exemplo. E são conceitos que a gente vê no segundo período da faculdade, né, logo no início, quando o nosso contato, né, com negócios, com contratos, é muito superficial. E aí depois, quando chega lá na frente, a gente acaba não revisitando a teoria geral e vários conceitos são mal fixados ou não fixados. Né, conceitos que fazem falta quando a gente domina bem, por exemplo, condição, termo, encargo, quando a gente domina bem prescrição, decadência, quando a gente entende adequadamente várias questões que estão ali postas, né, na teoria geral, a gente consegue levar isso para a aplicação prática em várias situações, por mais específicas que elas sejam. Às vezes você está num nicho de mercado muito, muito, muito específico, e mesmo assim aquele conceito fundamental é ele que vai fazer a diferença. Como eu estava contando, a gente foi procurado ali por 2020, 2021, e a equipe que foi procurada, a área do escritório que foi procurada, foi a área de recuperação judicial, né? Então a área de reestruturação de empresas. Nossos clientes tinham celebrado um pré-contrato, um contrato preliminar numa operação de M&A, tinham celebrado um contrato preliminar de aquisição de uma empresa que estava em recuperação judicial. E quando eles efetivamente iniciaram a due diligence, quando eles de fato entraram no dia a dia da empresa para ter contato efetivo com as informações do negócio, eles se depararam com uma realidade que era muito diferente daquela que eles tinham em informação. Né? Você olhava para o processo de recuperação judicial e o status da empresa no processo era um, quando você chegava na realidade do dia a dia da empresa, o status da empresa era outro, bem diferente. E esse caso chegou, né, como resolver essa questão. Eles estavam sofrendo ali uma execução por parte dos sócios anteriores da empresa, dos sócios da empresa, não dos anteriores, mas dos sócios da empresa, que queriam que fosse feita a transferência para eles em definitivo, queriam que aquela operação, que aquela negociação preliminar se tornasse a negociação definitiva, né, que as cotas da sociedade, as ações da companhia fossem de fato adquiridas por eles em definitivo. E o grande temor era porque eles enxergavam uma empresa falida e não uma empresa em recuperação. E, portanto, adquirir essas cotas significaria adquirir uma falência e não uma empresa com potencial de reestruturação. Mas, enfim, não importa tanto os detalhes da operação, mas importa que eu fui chamado para participar dessa operação, dessa negociação com o cliente, né, desse caso, porque era uma causa estratégica, né, mas porque havia ali uma questão de fundamento de direito civil, de negócios jurídicos, de elementos essenciais e acidentais dos negócios jurídicos, que era muito importante para a discussão, né, para se estabelecer se de fato aquela execução ela poderia ou não prosseguir, enfim, se haveria ali os requisitos de exigibilidade da obrigação. E foi por meio da teoria geral do direito civil que a gente conseguiu demonstrar que não estavam presentes ali pressupostos necessários para uma execução, que aquela operação ela ainda carecia de condições que não se tinham implementado, e a gente conseguiu fazer com que essa execução então fosse afastada. E foi fundamental porque a empresa de fato teve a falência decretada pouco tempo depois. Ela não era mais recuperável, né? Como eu disse, a informação que constava do processo era uma, a informação real era outra. Mas foi a teoria geral do direito civil que fez toda a diferença na solução desse caso. Não foi o conhecimento específico de recuperação judicial e falência que de fato deu a resposta final. Ela foi, obviamente, que a equipe de recuperação judicial e falência
Foi muito importante, porque a gente estava dentro de um processo específico, né? Mas foi justamente os conceitos fundamentais do direito civil que trouxeram ali a luz para o caminho que a gente podia percorrer, que a gente podia trilhar. E aí a gente acabou tendo um desfecho de uma sentença favorável naquilo que a gente sustentava ali atrás. Então, eu trouxe aqui duas questões que são de fundamentos, que aparecem tanto no informativo 852 quanto no informativo 850 do STJ. Eu queria trazer aqui para vocês como debate para essa manhã, reforçando essa ideia de que quem domina os conceitos fundamentais de uma determinada ciência, quem domina os elementos, né, fundamentais dessa ciência, tem mais facilidade de lidar com mudança legislativa, tem mais facilidade de lidar com mudanças de tecnologia, com novas operações, com novos negócios, porque a gente vai buscar lá na raiz, nos conceitos fundamentais, as explicações e as adaptações que se façam necessárias. Às vezes a gente fica muito na superfície, preocupado com o que está na moda e despreza a raiz ali. E aí, vegetação de superfície, ela vai muito facilmente arrastada, né, pelas chuvas, pelo vento. Então, qualquer mudança mais significativa no ambiente faz com que aquela vegetação seja arrastada e levada embora. Quando você tem, ao contrário, raízes profundas, é mais difícil que você, de fato, seja desestabilizado. Pode ter ventania, pode ter inundação, podem ter mudanças no nosso entorno que a gente consegue manter ali uma estabilidade. Então, essa seria a minha primeira recomendação do dia aí. Dê mais atenção às questões fundamentais, que são aqueles elementos essenciais que servem de suporte para a área que você atua. Então eu tinha citado aí o Almanaque de Naval Ravikant, que é um guia relacionado a finanças, mas que tem lá essa recomendação de dominar os fundamentos, porque dominando os fundamentos a gente se adapta melhor às mudanças e às transformações. Sem mais delongas, isso aí, Carolina. Assim como na vida, os princípios são elementos essenciais para as adversidades. Exatamente, é verdade. É verdade. Se a gente tem valores bem enraizados, a gente consegue geralmente enfrentar melhor os momentos difíceis, né? Aquelas pessoas que não tiveram valores profundos, né, enraizados durante a sua criação, acabam pessoas com mais dificuldade, né? Estão sempre pulando de galho em galho, com dificuldade de manter propósito, manter relacionamento, se manter, né, firme quando ocorre algum problema. Mas vamos lá. Do informativo 852, do STJ, eu queria trazer para vocês o recurso especial 2183-131, originário de São Paulo, RESP 2183-131 de São Paulo. É um julgado da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, que foi julgado em março deste ano, 18 de março deste ano, e que está aí no informativo 852, e que trata sobre consórcio. Mas eu não quero falar exatamente sobre consórcio. Como eu disse, hoje eu separei dois assuntos que são sobre fundamentos. Ele fala sobre consórcio, cota cancelada em consórcio, cessão de crédito para haver de volta aquilo que foi pago pelo consorciado que teve a cota cancelada, e o fato de que houve uma cessão desse crédito, esse consorciado cedeu esse crédito e o cessionário pediu que a administradora o reconhecesse como novo cotista para fins de recebimento de valores, e a administradora se recusou, alegando que não havia anuído com a cessão de crédito e que, por falta de anuência na cessão de crédito, aquela cessão não lhe seria oponível. O consórcio dizendo, essa cessão não me é oponível, porque
eu não anui. E qual é o tema aqui? Qual é o elemento fundamental aqui? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre cessão de crédito, assunção de dívida ou cessão de débito e a cessão de contrato ou cessão de posição contratual. Cessão de crédito, assunção de dívida ou cessão de débito, são expressões sinônimas, e cessão de contrato ou cessão de posição contratual. Isso está lá no direito das obrigações, está lá no iniciozinho, né? Geralmente segundo período de direito civil, né? Geralmente terceiro período da faculdade, direito das obrigações. E é um tema que, novamente, a gente tem contato muito jovem e é difícil compreender exatamente as noções de cessão de crédito, assunção de dívida e cessão de contrato. Mas vamos lá, vamos organizar essas ideias e aí depois a gente volta para a questão aqui do julgado propriamente dito. Vocês vão ver que vai fazer bastante sentido. Quando a gente olha para uma relação jurídico-obrigacional, e lembrando que todo contrato é representação de uma relação jurídico-obrigacional, existe de um lado alguém que é credor naquela operação e alguém que é devedor. E dependendo do contrato, essas partes se alternam. Ora eu sou credor de uma prestação contratual, ora eu sou devedor de outra prestação, de uma contraprestação desse mesmo contrato. Então, toda relação jurídico-obrigacional tem um credor e um devedor, e todo contrato tem dentro de si relações obrigacionais. O credor é aquele sujeito que está ali para receber a prestação. Ele está ali com o direito de receber aquela prestação que vai trazer para ele um benefício econômico, não necessariamente dinheiro, mas que vai trazer para ele um proveito patrimonial. Já o devedor é aquele que se posiciona nessa mesma relação com o dever de realizar a prestação, de realizar aquele fato, de entregar aquela coisa, de pagar aquela quantia em dinheiro, ou de não fazer, se abster, e gerar assim para o credor, para a outra parte, o benefício econômico esperado. Então, a gente tem de um lado um credor e do outro lado um devedor. Se há, durante o curso dessa relação obrigacional, antes que a prestação seja satisfeita, antes que a prestação seja cumprida, ou pelo menos antes que a prestação seja integralmente cumprida, se o credor sai de cena e passa o seu direito de crédito para outro credor, via de regra, essa mudança do credor altera, interfere pouco na vida desse devedor. Na maioria das vezes, o devedor não é afetado porque o credor mudou. O devedor permanece igualmente tendo que satisfazer a mesma prestação com o mesmo sacrifício patrimonial. Só que ao invés de realizar essa prestação em favor de A, ele agora vai realizar essa prestação em favor de B. Ao invés de realizar a prestação em favor do credor originário, ele vai agora realizar essa prestação em favor do novo credor. O direito civil, então, vai estabelecer como regra que o crédito pode ser cedido independentemente da anuência do devedor, sendo apenas necessária a notificação desse devedor para lhe dar ciência de que o crédito foi cedido e para que então essa cessão de crédito opere efeitos em relação a esse devedor. Então, o devedor, via de regra, não precisa anuir com a cessão de crédito, ele não precisa concordar, ele precisa apenas ser cientificado de que essa cessão aconteceu para que então essa cessão possa operar efeitos em relação a ele. E repito, isso se dá porque, via de regra, a mudança do credor não prejudica, não agrava, não piora a posição desse devedor, que vai ter o mesmo sacrifício patrimonial, porém agora para pagar para pessoa diferente. Beleza? Só que isso é uma regra. E essa regra, como tudo no direito, ela comporta exceção. E o legislador, ele abre essa exceção logo de cara. Quando ele vai falar de cessão de crédito no Código Civil,
ele vai no artigo 286, que é logo o primeiro artigo 286 da seção de crédito, ele vai dizer assim: o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se esse crédito ele é, por sua natureza, apenas cabível àquele credor específico. Um crédito personalíssimo, que somente aquele credor tem condições, de fato, de usufruir, né, de fazer jus. Então, eu tenho que ver se pela natureza da obrigação não existe ali uma questão personalíssima. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à lei, né? Então a natureza da obrigação, a lei. Então a lei pode dizer que a cessão de crédito ela é restrita ou é vedada, e aí nós temos situações legais em que o legislador entende que aquele crédito não pode ser livremente cedido, que ele, para ser cedido, dependerá de uma anuência especial, ou às vezes nem pode ser cedido, uma opção legislativa nesse sentido. A convenção com o devedor, então o próprio contrato pode conter uma cláusula que veda que o crédito seja cedido livremente sem a anuência do devedor. Sabe onde isso é muito comum? Contratos envolvendo fornecimento entre empresas, contratos interempresariais. É muito comum que grandes empresas se protejam em relação à sua rede de fornecedores de riscos de protestos precipitados ou do ajuizamento de ações precipitadas em situações de eventual descasamento de caixa. O que fazem as grandes empresas em relação à sua rede de fornecedores? Elas costumam prever nos seus contratos com os seus fornecedores que esses fornecedores não poderão ceder o crédito originário daquele contrato sem expressa anuência dessa devedora, dessa grande empresa devedora. O que ela quer evitar? Ela quer muitas vezes evitar que esse crédito seja trocado no mercado e que essa pessoa que comprou o crédito, por não ter uma relação com aquela empresa, por não ter uma relação de fidelidade, de colaboração, uma relação de fato íntima com aquela grande empresa, acabe promovendo um protesto ou ajuizando uma ação de cobrança ou de execução precipitadamente ao mínimo descasamento no vencimento de uma obrigação. Então, para evitar que haja um abalo na credibilidade dessa grande companhia, às vezes companhias de capital aberto, que têm suas ações negociadas em bolsa, para evitar o uso especulativo do seu crédito, essas companhias costumam prever nos seus contratos com a sua rede de fornecedores que esse crédito não poderá ser cedido livremente, que para haver a cessão desse crédito, esse devedor, essa devedora, deverá concordar, deverá anuir. Vocês já viram esse tipo de cláusula? Eu vejo bastante, né? Grandes empresas que fazem contratos padronizados com seus fornecedores e tal, costumam fazer questão que essa cláusula esteja presente para evitar que o crédito circule por aí e caia nas mãos de algum especulador, alguém que não vai ter a mesma paciência ou o mesmo interesse de negociar uma nova data de vencimento, né, ou eventualmente um parcelamento, uma readequação no pagamento daquelas obrigações. Então, evitando assim que uma relação íntima seja trocada por um desconhecido, né? Então, muitas empresas se valem desse método para evitar que o crédito circule por aí livremente. Eu estou falando de contratos entre empresas, mas a gente também vai ter isso em outros mercados, né? E aí tem sempre que olhar, se eu vou falar de uma cessão de crédito, eu tenho que olhar para o contrato que originou esse crédito, ou para o título de crédito que é representativo, e ver se existe cláusula proibitiva de cessão, ou se aquele crédito deriva de uma relação jurídica que tem lei própria, e se a lei própria que regula aquela relação jurídica apresenta alguma exceção à circularidade do crédito. Ou seja, em regra, o crédito pode circular livremente, mas há situações, tanto legais
quanto contratuais que podem fazer com que esse crédito ele não circule livremente, ele dependa, né, de certos requisitos para a sua circulação, para que ele possa ser cedido para outra pessoa, como é o caso das cláusulas proibitivas de cessão, que dependem de anuência do devedor para que essa cessão ela possa acontecer. E o que ocorre quando o devedor não é ouvido e, portanto, ele não anuiu com essa cessão de crédito e o contrato exigia a sua anuência ou a própria lei impunha a sua anuência? O que acontece é que se o terceiro adquirente do crédito sabia ou devia saber, porque estava previsto na lei ou expressamente previsto no contrato, a existência dessa vedação de cessão de crédito, sem a anuência expressa do devedor, se esse terceiro cessionário ele adquire esse crédito a si mesmo, ele assume um risco. O risco de que esse devedor depois não reconheça a cessão e, portanto, não o reconheça como novo credor. Então, eu vou ficar no risco, enquanto cessionário, de notificar esse devedor para que ele se manifeste, e esse devedor ele poderá até anuir, e aí ótimo, validou a cessão de crédito, mas ele pode recusar. Ele pode rejeitar essa cessão, ele pode dizer que não reconhece a cessão de crédito que foi realizada, e porque ele não reconhece essa cessão de crédito, ela não opera nenhum efeito em relação a esse devedor. Ou seja, o devedor permanecerá vinculado ao credor originário, ao cedente, e não a esse novo suposto credor, esse cessionário. E esse é um problema para o cessionário, né? Porque o cessionário corre o risco de que aquele crédito seja pago ao credor originário ou que nem seja pago, porque pode acontecer eventualmente de entre o credor originário e o devedor haver, por exemplo, outros créditos que se compensem. Então pode ser que entre eles existam outras relações de créditos e débitos que sejam compensáveis entre si. Então pode ser que esse cessionário fique de mãos vazias e tenha que se voltar contra o cedente para haver do cedente o ressarcimento daquilo que ele não conseguiu receber do próprio devedor. Então, adquirir um crédito originário de uma operação contratual pressupõe, primeiro, que eu verifique se esse crédito se origina de alguma relação jurídica que tenha lei especial regulando. E se tem lei especial regulando, se essa lei traz alguma restrição para as operações de cessão de crédito. Ah, não traz nada. Não tem lei especial, ou tem lei especial, mas a lei especial não faz nenhuma referência a restrições da cessão de crédito. Beleza. Então, segundo passo. Segundo passo, olhar para o contrato ou para o título desse crédito. Esse contrato ou esse título de crédito traz cláusula vedando a cessão de crédito sem anuência do devedor? Existe ali uma vedação? Se existir cláusula expressa dizendo que o crédito só poderá ser cedido com a anuência expressa do devedor, então eu preciso que esse devedor participe como interveniente anuente na cessão de crédito. Se esse devedor não participar como interveniente anuente nessa cessão de crédito, essa cessão de crédito não terá eficácia contra esse devedor e eu terei comprado uma situação, uma posição de alto risco, porque esse devedor poderá vir a pagar no futuro ao cedente e esse cedente não me repassar os valores, ou mesmo esse devedor no futuro poderá alegar compensação com outras dívidas mantidas junto ao cedente e não ter que pagar nada, e eu é que vou ter que cobrar daquele cedente, né, o prejuízo que eu tive por conta disso. Então é um alto risco. Cessão de crédito pressupõe olhar para a lei, se tem alguma restrição, e depois olhar para o contrato ou para o título de crédito para saber se existe alguma restrição. Claro, tem depois todos os outros passos. Ah, não tem nada, beleza, não tem restrição, posso comprar esse crédito. Aí eu vou olhar a idoneidade do crédito, vou olhar a idoneidade do devedor, vou entender se ele é solvente, qual é o tamanho do risco, enfim, aí eu vou para os outros aspectos que qualquer compra de crédito envolve. Então, tem que ter esse fundamento em mente. Na assunção de dívida, gente, é o oposto. Porque na assunção de dívida,
eu estou trabalhando com a troca do devedor. O devedor sair da relação obrigacional antes de ter cumprido a obrigação e passar essa dívida para um terceiro. E nesse caso, o legislador já identifica que o risco existe de cara. O risco é regra. Porque se vai trocar o devedor e outra pessoa que vai assumir o dever de cumprir a prestação, é outra conduta, outro caráter, outro patrimônio, outro estado de solvência, outra credibilidade. Aquele credor que confiou originariamente no devedor primitivo, ele não necessariamente confia nesse tal novo devedor. Então, para ele, credor, é muito complicado que o devedor saia do negócio e coloque outra pessoa no lugar dele, e esse credor fique automaticamente obrigado a ter que receber desse novo devedor. Que ele não sabe quem é, que ele não sabe se a situação patrimonial justifica, se ele tem o mesmo estado de solvência ou não. Né? Então, o legislador, no artigo 299, ele vai trabalhar com o inverso do 286. Então, enquanto na seção de crédito a regra é que o credor pode ceder o seu crédito livremente, na assunção de dívida a regra é que o devedor não pode ceder a dívida livremente. Para que o devedor ceda a dívida, passe a dívida para outra pessoa, a regra é a necessidade de anuência expressa do credor. Se o credor não anui expressamente com a cessão dessa dívida para um terceiro, é como se essa dívida não tivesse sido transferida ao terceiro. É como se a dívida continuasse sendo do devedor primitivo. Né? Então, não opera efeitos contra o credor a cessão de débito ou assunção de dívida feita à sua revelia. É o oposto, justamente porque a lógica do risco. Na cessão de crédito, o risco da cessão acontecer, a revelia do devedor é menor. Então, a regra é que essa cessão de crédito possa acontecer livremente. Na assunção de dívida ou cessão de débito, a regra é o risco. É que haja risco para o credor se houver a troca do devedor no curso da obrigação. Então, a regra na assunção de dívida ou cessão de débito é a anuência do credor como obrigatória. Ele precisa expressamente anuir, senão aquela assunção de dívida não produz nenhum efeito em relação a ele. Ela só terá eficácia entre o próprio cedente e o cessionário, e, portanto, será uma questão de perdas e danos que eles vão ter que resolver entre si. Beleza? Então, essas são as duas premissas: cessão de crédito e assunção de dívida. Por último, a gente tem a figura da cessão do contrato, ou cessão da posição contratual. Considerando que o contrato que eu queira ceder seja um contrato bilateral, aonde existam prestações recíprocas. Neide, a live vai ficar gravada e vai ser compartilhada aqui ao final no meu feed. Mas na semana passada, o Instagram estava com uma instabilidade e duas lives que eu fiz, a de terça e a de quarta, ele não concluiu o compartilhamento. Ele até gravou, mas toda vez que eu mando compartilhar, ele deu erro e não compartilhou essas lives, tá? Mas eu vou, aqui ao final, buscar o compartilhamento dessa live aqui no próprio Instagram. Se ela não estiver aqui, ela vai estar lá no meu canal do YouTube, @prof_André Roberto. Aí lá no canal do YouTube, eu também subo a live depois, tá bem? Bom, e aí na sessão de contrato, o que acontece? Gente, se nos contratos eu sou credor e devedor, nos contratos bilaterais eu sou credor e devedor ao mesmo tempo, então, qual a regra que eu vou aplicar? Você pode ceder a posição do contrato livremente, não precisa ouvir a outra parte, ou eu vou precisar da anuência da outra parte? Bom, se eu tenho aqui não apenas créditos, mas também débitos, se eu tenho também prestações dentro do contrato, a regra que vai melhor responder a isso é a da assunção de dívida. Então, se o contratante quer ceder a posição dele no contrato, mas a posição dele envolve obrigações que ele vai ter ainda que realizar, por exemplo, promitente comprador que quer ceder a sua posição no contrato de promessa, mas ainda falta preço a ser pago.
Ele quer ceder a posição dele na promessa, mas ele ainda não quitou o preço. Essa cessão precisa ou não precisa da anuência da outra parte? A regra aqui é sempre olhar a lógica dos fundamentos. Se ainda existe dívida a ser satisfeita, essa cessão requer a anuência da outra parte. Se já está quitado, eu já quitei a promessa, estou cedendo o meu direito relativo àquela promessa de compra e venda apenas para a obtenção da escritura definitiva, então é o crédito que eu estou cedendo, é o direito à escritura, não há mais dívidas, não há mais obrigações, as obrigações já foram todas satisfeitas, aí a gente até consegue trabalhar com a lógica da cessão de crédito, dizer, olha, aqui não preciso da anuência da outra parte, porque não há mais obrigações pendentes, há apenas o direito de crédito, o direito de exigir a escritura definitiva. Mas se é uma promessa que ainda tem prestações pendentes, existe um caráter de assunção de dívida ali dentro, e aí a lei diz que para assunção de dívida eu preciso da anuência do outro. Ou eu tenho cláusula expressa que me autoriza essa cessão livremente, o que é raro acontecer, mas pode acontecer, ou eu tenho uma regra legal muito específica que autorize isso, a revelia da outra parte, o que também é difícil acontecer, ou eu vou ter que chamar aquele vendedor e dizer, olha, eu estou cedendo aqui o direito e você pode participar aqui como interveniente anuente, concordando com essa cessão de posição contratual, e aí a gente vai ter essa cessão de posição contratual válida e eficaz. Então busquem sempre o seguinte, o que diz a lei, o que diz o contrato? Se a lei não disser nada, se o contrato não trouxer nenhuma regra específica, aí eu vou para os fundamentos, cessão de crédito e assunção de dívida. E aí eu submeto o meu caso concreto às regras gerais da cessão de crédito e às regras gerais da assunção de dívida, conforme o caso concreto. Se eu dominar esses fundamentos, eu consigo analisar com segurança várias situações especialíssimas envolvendo mudanças entre contratantes, trespasse de estabelecimento comercial, operações imobiliárias com transferência de posição entre contratantes, questões sucessórias. Eu consigo resolver inúmeros problemas apenas dominando esses dois elementos fundamentais. Vamos para o informativo 852. O que o STJ estava analisando? Ele estava analisando no informativo 852 a cessão de crédito feita por um consorciado. Ele cedeu as cotas dele, ele cedeu a posição dele em relação ao consórcio para outra pessoa. As cotas dele, contudo, já tinham sido canceladas em virtude de questões contratuais, descumprimentos contratuais, as cotas já tinham sido canceladas. O que havia ali era apenas um crédito remanescente a ser apurado. Só que tanto a legislação específica quanto o contrato específico daquele consórcio previam a necessidade da interveniência do consórcio, da administradora do consórcio, na cessão dessa posição contratual, dessa posição de crédito. Então, o que o STJ então concluiu? O objetivo do cessionário era ver reconhecida a sua posição de titular desse crédito, que a administradora de consórcio o reconhecesse como novo credor. E a administradora dizia, não o reconheço porque eu não fui interveniente anuente nessa operação, e a lei e o contrato exigiam essa interveniência anuência. E aí, a consequência foi o STJ dizer, olha, a administradora não estava obrigada a reconhecer essa cessão de crédito. Havia expressa previsão de que ela deveria ser interveniente anuente, ela não participou, em nenhum momento ela foi chamada a ser interveniente anuente, logo ela não é obrigada a reconhecer esse cessionário como novo credor. Consequentemente, ela vai reconhecer apenas o cedente, o consorciado originário, como sendo credor, e vai realizar, provavelmente, os pagamentos em favor dele, e compensando com eventuais dívidas que ele possa ter deixado. A esse cessionário vai restar apenas um direito de haver daquele cedente o ressarcimento dos seus prejuízos, ou seja, ele assumiu um risco por não ter atentado para as regras específicas que se aplicavam àquele caso concreto. É olhar para os fundamentos e saber se aquela cessão de crédito vai ser segura ou não,
de acordo com a regra geral que está no artigo 286. Não adianta simplesmente falar assim, ah, não, vou comprar esse crédito que automaticamente o devedor vai ter que me respeitar. Porque, embora a regra geral seja essa, existe expressa ressalva. Situações previstas em lei e ou em contrato afastam a regra geral, e esse caso era exatamente isso. Havia regra legal e havia regra no contrato, expressamente afastando a eficácia dessa cessão de crédito. Ah, André, mas poderia ser um abuso de direito por parte da administradora de consórcio em recusar a interveniência? A gente poderia até discutir essa questão do suprimento da anuência a partir de um chamado a essa administradora de participar como interveniente anuente dessa sessão e discutir se a recusa seria uma recusa abusiva. Não foi exatamente o contexto da análise do STJ, ele entendeu que não havia abusividade, porque não havia obrigação de anuência, mas em alguns casos a gente pode sim encontrar condutas abusivas, e o judiciário tem, em alguns casos, suprido essa anuência, dizendo que não há motivo legítimo para recusa, que aquela recusa seria simplesmente conduta abusiva. Mas sabendo que, se eu vou ter que discutir conduta abusiva, significa que eu não tenho a segurança jurídica de que essa cessão de crédito, ela de fato será válida e eficaz perante aquele devedor e, portanto, eu estaria assumindo um risco. No caso da locação, Neide, enquadra sim. No caso da locação, o que acontece? Vamos lá. A locação é ótimo, muito boa pergunta. A locação, o legislador ele trabalha com o contrato de locação pensando só no aluguel, sabia? O legislador, na Lei 8.245, quando ele foi tratar da questão da cessão do crédito ou da assunção de dívida no contrato de locação, ele concentrou o foco sobre o aluguel, sobre a prestação aluguel. Acho que ele entendeu que a contraprestação do aluguel, que é a posse sobre o imóvel, não mudaria mesmo que eventualmente mudasse o credor. Então, se eu cedo o direito aos aluguéis, né, por exemplo, eu antecipo o meu recebível, a plataforma Quinto Andar faz isso, né? Eu sou locador, eu tenho um imóvel que está na plataforma, está sendo alugado, e eu tenho aluguéis para receber até o final desse ano, 2025. Eu quero fazer dinheiro agora, eu preciso de dinheiro agora, mas os aluguéis só serão devidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então eu procuro lá a plataforma e digo assim, eu quero antecipar esses aluguéis. Ou eu procuro um terceiro que se interesse em antecipar esses aluguéis. Esse terceiro antecipa para mim o valor, obviamente que vai aplicar uma taxa de deságio sobre essa antecipação, e vai me dar um dinheiro e vai se tornar credor daqueles aluguéis. Não vai se tornar locador, porque ele não está comprando o imóvel, mas ele vai se tornar credor daqueles aluguéis, ele está adquirindo esse crédito. E aí eu vou ter ali a possibilidade desse terceiro cessionário notificar o locatário e dizer para o locatário, olha, eu adquiri os créditos dos próximos aluguéis, que vão de julho até dezembro. Então, esses créditos você deve pagar para mim. E o devedor, nesse caso, ele, salvo se houver expressa disposição em contrário no contrato, salvo se houver uma cláusula expressa no contrato, esse devedor vai ter que cumprir essas obrigações agora perante o cessionário. Durante esse período, ele deverá pagar àquele que comprou o crédito dos aluguéis e não mais ao locador originário. Embora o locador originário permaneça sendo locador. Quando passar lá o mês de dezembro, janeiro em diante, eu volto a pagar o aluguel para o locador original. Ele só fez ceder parte dos créditos, antecipar aqueles recebíveis. Então isso é possível na lei de locações, sabe? O que não é possível é o locatário passar a dívida adiante sem anuência do locador. Aí o locatário pegar a dívida que ele tem, o dever que ele tem de conservar a coisa, pagar o aluguel, etc. e tal, e passar essa locação para um terceiro, ou passar essa obrigação para um terceiro, sem anuência do credor, não dá. Ou seja, o legislador, na lei de locações, ele até admite que haja uma cessão de crédito livremente, mas ele não permite que haja uma assunção de dívida livremente. Por quê? Porque ele usa os fundamentos gerais da lei civil, né? Ele se pauta
né, na mesma lógica do 286 e do 299 do Código Civil. Isso em relação aos aluguéis, né? Isso em relação aos aluguéis, que é sobre o que o legislador ele teve maior preocupação em regular. Então, também na lei de locações, a gente vai ter ali esse olhar. A gente vai ter que ter esse olhar. Existe proibição no contrato para que o crédito seja cedido? Geralmente não. Então, esse locador pode ceder o crédito de aluguéis a terceiros livremente. Existe autorização expressa para que haja troca do locatário sem a necessidade de anuência do locador? Geralmente não. Então, esse locatário só vai poder passar a obrigação dele adiante para outra pessoa se houver a concordância do locador nesse sentido. Maravilha? Muito bem. E para fechar, eu disse que eram 2 julgados, né? Tem um do informativo 850 do STJ, informativo 850, que é o RESP 1983238, RESP 1983238, que é um caso de arrendamento mercantil, né? Então um caso de leasing, em que há uma discussão sobre a restituição do valor residual garantido, VRG, né? O direito à restituição do valor residual garantido em casos de inadimplemento contratual pelo arrendatário. Então, o arrendatário se tornou inadimplente, o contrato veio a ser rescindido, o bem veio a ser retomado e o sujeito quer de volta o valor residual, né? Ele quer que aquele valor residual garantido, que é o valor que ele antecipa para poder exercer a opção de compra, como ele não vai poder exercer a opção de compra porque ele ficou inadimplente e o contrato foi rescindido, ele tem o direito a receber o resíduo dessa contratação, ou seja, o saldo que tenha ficado remanescente. Eu não vou entrar tanto aqui no mérito da questão do VRG ou do arrendamento mercantil, a gente pode marcar uma outra live só para falar sobre isso, porque a história do VRG no arrendamento mercantil, no direito brasileiro, ela é muito rica. A gente já teve muitas súmulas e temas repetitivos e julgados relevantes sobre esse assunto, mas eu queria aqui fixar apenas num aspecto desse julgado, que foi a questão da compensação, também uma questão de fundamentos do direito obrigacional, a questão da compensação legal. A lei civil me dá o direito de compensar a minha dívida com a dívida que o meu credor tenha para comigo. Então, eu devo ao meu credor e o credor me deve. Relações obrigacionais distintas, mas que têm em comum prestações da mesma natureza. Prestações fungíveis entre si, que têm objetos com a mesma natureza. Então, por exemplo, eu devo ao meu locador um aluguel de R$5.000. Mas esse meu locador, ele me contratou como advogado para um serviço e ele me deve de honorários R$5.000. Então eu sou credor de honorários, dinheiro, R$5.000, e eu sou devedor de aluguel, dinheiro, R$5.000. A lei me autoriza a não pagar a esse meu locador, exercendo um direito à compensação entre essas dívidas. Então eu vou compensar o meu crédito de honorários com a minha dívida de aluguel. E o meu locador não pode recusar isso, a não ser que exista vedação legal ou a não ser que exista cláusula expressa no contrato que proíba a compensação. Se não tem proibição legal específica, se não tem nenhuma lei especial que proíba essa compensação, se não tem vedação no contrato, eu posso compensar o crédito que eu tenha com a dívida que eu tenha para com aquela mesma pessoa. Então, o que o legislador vai exigir? Ele vai exigir que haja coexistência. Não seria confusão, Homero, porque na confusão eu sou credor e devedor de mim mesmo. Aí se dá a confusão. Mas como assim? Esquizofrenia? Eu me obrigo para comigo mesmo e eu fico inadimplente para comigo mesmo? Como é que é essa história da confusão? A história da confusão, ela vem de várias
né, situações diferentes, mas um bom exemplo seria a morte. Digamos que eu tenha recebido dinheiro emprestado do meu pai, então eu sou devedor dele, só que eu sou o único herdeiro. Meu pai falece e eu herdo, né, o patrimônio que ele deixou. Dentre os bens que ele deixou o direito de crédito, de receber de mim aquele empréstimo. Só que agora se deu a confusão, entende? Porque eu herdei a condição de credor e eu sou o próprio devedor. Então agora, credor e devedor, por se confundirem, essa relação obrigacional se extingue. Quando credor e devedor se concentram na mesma pessoa, a obrigação se extingue pela confusão. No caso da compensação, não. Credor e devedor permanecem pessoas diferentes. Permanecem indivíduos distintos. O que acontece é que eles têm mais de uma relação jurídica entre si. E em cada uma dessas relações jurídicas, eles ocupam posições invertidas. Então, eu sou devedor de aluguel a você, Homero, que é o meu locador. Então, você tem um imóvel que aluga para mim, então eu te devo aluguéis. Só que eu te prestei serviço jurídico e você me deve honorários. Como o aluguel que eu te devo é dinheiro e os honorários que você me deve também é dinheiro, por essas prestações serem fungíveis entre si, dinheiro e dinheiro, real e real, essas duas obrigações sendo exigíveis, ou seja, elas já estão vencidas e não estão prescritas, elas são ambas exigíveis, e as partes são as mesmas, apenas invertendo-se as suas posições, a gente pode aqui operar a chamada compensação legal. Eu não preciso, portanto, da sua anuência para que se opere a compensação. Eu preciso apenas invocar esse direito. Dizer, olha, eu não vou te pagar porque o que você me deve cobre o que eu te devo. Então as obrigações se compensam até o valor em que elas se igualem. Claro que se forem créditos de valores diferentes, vai sobrar um resíduo ainda a ser pago por alguém. Mas até onde elas se igualem, elas se compensam. Elas precisam coexistir, serem de prestações fungíveis entre si e ambas têm que ser exigíveis, ou seja, estarem em condições de serem executadas. Elas estão em condições de serem exigidas. Se uma ainda nem venceu, não dá para compensar com uma que já está vencida. Se uma já está prescrita, não dá para compensar com outra que ainda está apta a ser exigida. O que é o ponto central aqui? É que a compensação legal, como ela não depende de anuência da outra parte, quando eu vou a juízo requerer que a compensação seja reconhecida, o que eu peço ao juiz é que declare que as dívidas se compensaram lá atrás, quando ambas se encontraram preenchendo todos os requisitos. Exigibilidade, fungibilidade, validade, né, coexistência. Então eu peço que o juiz declare que essa dívida está compensada e por isso ela não é mais exigível. Como a sentença que reconhece a compensação legal ela é declaratória, ela retroage ao momento em que essas dívidas de fato se compensaram, que foi o momento em que elas, ao mesmo tempo, se tornaram exigíveis. Ao mesmo tempo, se tornaram exigíveis. Então, ela retroage ao momento em que ambas se tornaram exigíveis. Qual foi o debate que se estabeleceu no âmbito do STJ? É que o devedor queria receber o VRG, o valor residual garantido, e não queria que desse valor residual fossem deduzidas as parcelas que ele deixou em atraso. Ele não queria que as parcelas atrasadas, inadimplidas por ele, fossem debitadas desse valor residual. Qual era o argumento? A empresa de arrendamento dizia, eu não tenho nada para te devolver, porque o que você me devia compensou com o que eu te devia. O valor residual foi consumido pelas parcelas em atraso. Quando foi feito o acerto de contas, não sobrou saldo a restituir. E o arrendatário dizia, não, porque as parcelas que eu te devia estão prescritas, já passou mais de 5 anos,
e o valor residual que você tem para me entregar ainda não prescreveu. Então, eu tenho direito a receber o valor residual sem a dedução das parcelas em aberto. O que o STJ decidiu aqui foi o seguinte, espera aí, deixa eu ver quando que essas prestações se tornaram simultaneamente exigíveis. E aí ele identificou que essas prestações se tornaram simultaneamente exigíveis lá atrás, quando nenhuma delas estava prescrita. Então, teria sido legítima, sim, a alegação daquela arrendadora de que houve compensação legal, porque a compensação legal ocorreu quando ambas as prestações se tornaram simultaneamente exigíveis. E naquele momento, nenhuma delas estava prescrita. A sentença, portanto, declarou a compensação ocorrida lá atrás. Então, a cobrança hoje de devolução de um valor residual não encontrava procedência porque não tinha mais valor residual, porque ele tinha sido compensado lá atrás com a dívida que ficou em aberto. Foi fundamental aqui entender o momento em que a compensação legal ocorre e que está nos fundamentos do direito das obrigações. A compensação legal ela ocorre independentemente de sentença. A compensação legal ela ocorre independentemente de anuência. A compensação legal ocorre quando aquelas prestações elas se encontram ambas exigíveis, sendo então permitido a qualquer das partes valer-se do benefício da compensação. E essa compensação se opera, portanto, retroativamente à data em que essas prestações se tornaram simultaneamente exigíveis. Por isso que, neste caso concreto, o STJ disse, olha, a prescrição das prestações inadimplidas não é relevante aqui, porque a compensação ela aconteceu, na verdade, lá atrás, antes mesmo da prescrição se consumar. Não é uma compensação nova, não é algo que se tenta compensar somente agora, quando a prestação já está prescrita, o que então não seria possível. É uma compensação que já aconteceu lá atrás, e eu estou apenas declarando isso com efeito retroativo. Beleza? Então, a dica da nossa semana, do Começando Direito, é fiquem atentos aos conceitos fundamentais. Porque por mais específica que seja a matéria, arrendamento mercantil, consórcio, muitas e muitas vezes a solução para o caso concreto não está necessariamente na lei especial. Ela está lá nos conceitos fundamentais, na base, na estrutura, nos fundamentos daquela matéria, daquele assunto. Maravilha? Muito bem, então fechamos a nossa live aí com os tradicionais 60 minutinhos, né? Eu comecei um pouquinho mais tarde hoje e fechamos aí com 1 hora. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês possam ter tirado lições e insights importantes aí para o seu dia a dia. E fica a dica de naval, atenção aos fundamentos. Domine os fundamentos. Beleza, gente? Um grande abraço, uma excelente semana a todos. E lembrem-se, quem quiser participar do workshop Contratos Blindados, que vai se realizar nos dias 23, 24 e 25 de junho, é só escrever aqui 2306, que a gente vai te mandar o link, onde eu vou tratar dos fundamentos sobre gestão de risco e cláusulas penais. 2306, eu mando aí o link com as informações para o workshop. Maravilha, Elton, que bom. Neide, que bom. Como fica a quarta? Essa semana teremos ainda a live de quarta-feira, tá mantida no horário de 7h30. Eu já tive uma sugestão, já tive um envio de pergunta, então eu já tenho uma das perguntas, mas vocês podem me enviar no direct as perguntas com antecedência, tá? E aí eu já começo a live tratando dos temas que vocês sugeriram, tá? Então, querendo, vocês já podem me enviar. E eu já estou selecionando, já tem uma questão que já me foi enviada, tá certo? Então, nessa quarta-feira, a gente vai manter aí a live de perguntas e de dúvidas. Maravilha? Muito bem. Neide, que bom. Estou te aguardando lá, então. Então, vamos nos ver lá no workshop.
Gente, excelente segunda-feira a todos, uma ótima semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.